vai trazer para nós aí uma luz da palavra de Deus em relação à oração. E diz assim, versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas por Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que tremendo, hein? Vamos orar? Pai, esta é a sua palavra, que ela ministre profundamente em nossos corações. Eu apresento cada um dos irmãos, Senhor, que não neste momento que está sendo gravado o vídeo, mas, Senhor, no momento da exibição no coração de cada um, no momento que esse vídeo estiver ecoando dentro dos lares, esta palavra seja viva e eficaz, que ela possa adentrar, que ela possa fundamentar e ela também, Senhor, possa libertar e gerar vida, uma fé sobrenatural, Senhor, e levar o povo a um estilo de vida que é oração. Senhor, fortalece o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu não ouvi ninguém falar amém. Amém. Estou tentando tirar um amém aqui da minha plateia aqui, irmãos, mas está difícil. Glória a Deus. Queridos, olha só, como é específico, como é para nós assim bem de hoje esse versículo, porque Paulo começa dizendo para nós: não estejais quietos por coisa alguma. E nós sabemos que temos coisas hoje deixando o povo inquieto, tirando a paz. Essa não estejais inquietos é preocupação, é problema, é dificuldade, você não tendo paz por algum motivo, por algum assunto. E Paulo, ele vincula isso à oração, porque quando ele diz não estejais inquietos por coisa alguma, ele continua dizendo, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas por Deus. Então, eu entendo que Paulo está nos chamando a orarmos mais, Paulo está nos chamando a clamarmos intensamente, a colocarmos a oração em um nível maior nas nossas vidas, não é? Então, ele trata aqui de 3 tipos de oração. Nós vamos falar desses 3 tipos, mas só para que o versículo fique mais claro no nosso coração, ele fala de petições, porque ele está tratando sobre inquietude, que são necessidades físicas, são necessidades aparentes, externas, que nós temos, né? Talvez Mateus 6 nos fale disso, queridos, quando ele trata lá das inquietudes, né, desta vida, o que comer, o que vestir, mas o texto diz para nós que até os pássaros que não trabalham têm o que comer e como os lírios, né, que não fiam e se vestem bem. Assim é o nosso Deus que cuida de nós, não é tremendo isso? Então essas necessidades aparentes que são as petições, mas ele estende, irmãos, porque antes as vossas petições sejam todas, né, conhecidas diante de Deus, e ele ainda fala mais 2 orações que ele diz assim, e pela oração, irmãos, entramos em um nível de intimidade com Deus, aí pela oração, irmãos, que eu acredito que é a oração que Jesus fez no Getsêmani, quando ele disse para Deus assim, olha, a minha inquietude da minha externalidade de vida da carne, eu não quero fazer, mas ele fala, contudo, não seja feita a minha vontade. Então ele ora e ele diz, seja feita a sua vontade, se cumpra a sua vontade. A oração é quando, meus irmãos, nós oramos até aquilo que nós não queremos, mas nós dizemos para o Senhor, Senhor, nós queremos que se cumpra em nós a sua palavra. Isso não é tremendo? Isso é maravilhoso. Isso é a oração correta. É como nós devemos viver em oração com Deus. Meus queridos, olha bem, né? Além da oração, que os seus caminhos são maiores e melhores, não é? E se cumpre em mim a sua vontade, ainda tem a súplica. A súplica é irmãos, profundidade. É quando você realmente entra na presença do Senhor. É quando você, irmãos, coloca
todo o seu coração, você suplica, você implora, você clama, você derrama-se na presença do Senhor por uma necessidade. E ainda, irmãos, além da petição, da oração e da súplica, Paulo nos fala que temos que fazer isso com ações de graça. Nós temos que fazer isso com alegria, nós temos que fazer isso com certeza, com convicção de que o melhor para nós é a palavra de Deus, é o cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar hoje com ações de graças, seja na petição, seja na oração, seja na súplica, que façamos, irmãos, as nossas orações com ações de graça. Ações de graça é alegria, é louvor, é celebração, é dizer para o Senhor, Senhor, olha a necessidade que eu estou passando, mas Senhor, eu passo certo de que o Senhor é Deus e de que nada faltará na minha vida. Olha como isso é tremendo, irmãos, onde a fé é aplicada num sentimento de certeza, irmãos, de que mesmo ruim, eu sei que vai ficar bom, eu sei que vai dar tudo certo. Por quê? Ele vai falando, porque o Deus da paz, irmãos, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. E aí, vocês estão firmados em Cristo? A firmeza em Cristo está em uma vida de oração completa, queridos. Então não deixe a sua oração sem ações de graças, irmãos. As suas orações precisam ter alegria, as suas orações precisam ter fé, ter certeza de que o Senhor é tremendo. Tenho ainda aqui alguns textos complementares que eu quero ler com você. Um deles está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, vamos abrir, irmãos, aqui, vamos mudar aqui em 1 Tessalonicenses, você que está acompanhando aí com a Bíblia, pega aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. E diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre. Olha aí, irmãos, o mistério da oração. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha aí, meus amados irmãos, oração nada mais é do que cumprirmos a vontade do Senhor. Está aqui o texto, todo o texto do capítulo 5, eu acredito que Paulo está nos dirigindo a orarmos, a clamarmos o Senhor, e a forma certa de clamarmos o Senhor, o texto diz para nós, irmãos, regozijem sempre. Então, a murmuração não faz parte da oração, com certeza. A murmuração, irmãos, atrapalha, então, é um inimigo da oração. Regozijem sempre, com ações de graças, diz para nós aqui, irmãos. E essa oração, ela é incessante, é sem parar, ela é constante, meus queridos. E em tudo, dai graças. Aleluia! Porque esta é a vontade de Deus Jesus para as nossas vidas. Esta é a vontade do Senhor para nós. Sempre com ações de graças, louvando o Senhor. E nesses dias, onde nós temos aí uma enfermidade assolando o Brasil, irmãos, querendo desestabilizar o nosso Brasil, nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, olha esta enfermidade, mas nós cremos que o Senhor vai mudar a nossa sorte, o Senhor vai mudar a nossa história, e o Senhor vai nos cobrir, e dizendo, eu creio, Senhor, eu tomo posse. Faça a oração que Deus fez diante do túmulo de Lázaro, irmãos, e eu creio que Ele fez essa oração para nos deixar um ensinamento. E Ele, antes de chamar Lázaro para fora, Ele ora e diz, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. Isso é uma oração, irmãos, com ações de graças. Obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. Não é maravilhoso? E ainda, amados, em Colossenses capítulo 4, queria que você abrisse aí, Colossenses, né? Volte aí, irmãos, um livro, Colossenses capítulo 4, a palavra de Deus,
ela vem nos ensinando, irmãos, assim, ó, 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. A perseverança, irmãos, na oração, orai incessantemente, orai sem cessar. Olha, Paulo ainda continua ao livro de Colosso, aos irmãos lá em Colossenses, ele falando para eles: perseverai em oração, velando com ações de graças. É um mistério aí, irmãos. Eu acredito que Paulo está nos dando um fundamento da oração, quando a nossa oração ela está quando ela está com ações de graça, trazendo com alegria e certeza da fé. E falando de fé, a fé é a esperança. Romanos 11 nos fala isso, não é? Mas há um texto em 1 João, capítulo 5, verso 14, que fala assim, ó: esta é a nossa confiança. Irmãos, confiança está ligada à alegria, está ligada à fé. Esta é a nossa confiança, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu acredito que isso está, irmãos, num sentimento correto do coração mediante a oração. O sentimento correto da ação de graça, da alegria, da certeza. Então essas ações de graça está ligada à alegria, à motivação do coração, e está ligada à fé, está ligada à esperança, está ligada à esperança. Meus amados irmãos, olha só, queridos, ainda em Romanos, capítulo 12, né, verso 12, vamos abrir aqui, Romanos 12, 12, tem aqui para nós um complemento, irmãos, desse Romanos 12, 12. Diz assim, irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só, irmãos, alegrai-vos aonde? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queridos, esse é o nosso fundamento de fé. É com ações de graças que nós cumprimos esse chamado nas nossas vidas. É com esperança. E para finalizarmos, queria ler com você aqui, irmãos, Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim para nós, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Glória a Deus, glorifica a Deus aí, querido. Olha que texto profundo, olha como esse texto fala ao nosso coração agora, irmãos, como Paulo estivesse aqui conosco, irmãos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo de orar. Esse é o tempo de clamar. Que com orações, irmãos, ações de graça, pela fé e a esperança que nós temos no nosso Deus, porque Ele ouve, irmãos, as nossas orações. Que Deus possa te abençoar nesta terça-feira, dia que nós oramos e consagramos a nossa vida ao nosso Deus. E que coloque os seus joelhos no chão agora e ore ao Senhor com ações de graças, ore ao Senhor com súplicas, com intercessões, com orações e em ação de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te glorificamos e te louvamos. Nós sabemos que temos passado dias, Senhor,
difíceis, de incertezas, mas nós colocamos agora toda a inquietude do nosso coração diante do Senhor e nós suplicamos ao Senhor, muda a nossa sorte, transforma, guarda-nos com teu sangue, livra-nos de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, cobre as nossas vidas, Pai, cobre toda a nossa igreja, os nossos familiares, nos livra, Senhor, nós oramos, que em tudo seja feita a sua vontade e se cumpra o teu querer. Pai, nós te agradecemos, porque, Senhor, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e responde, Senhor, os teus filhos. Deus abençoe, graça e paz.